Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esperando aí o pessoal entrar para mais uma live aqui do SíndicoNet. Live essa muito importante sobre um tema muito relevante. Estou vendo aqui que a Cristina Azevedo já entrou. Aqui o HC Barbosa, enfim. Enquanto vocês vão entrando, eu vou explicando um pouco sobre o que a gente vai falar hoje aqui, tá? A gente vai falar sobre a nova diretriz do Corpo de Bombeiros, uma diretriz nacional sobre carros elétricos em condomínios, principalmente ali falando dos carregadores instalados dentro dos condomínios, tá? Esse tema é muito relevante porque o mercado vem aí numa expectativa de um pouco mais de um ano depois que o Corpo de Bombeiros de São Paulo lançou um parecer técnico disponibilizando ali e determinando algumas exigências para que os condomínios fizessem essas instalações com segurança e que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Só que depois desse parecer técnico, muitos pontos foram levantados, né? O Corpo de Bombeiros se debruçou sobre isso e abriu então uma consulta pública que ficou ali no ar por em torno de 120 dias para receber contribuições. Várias entidades colaboraram, como Sinduscom, Secov, a própria Associação Brasileira de Veículos Elétricos, enfim, foi feito todo um trabalho muito sério, muito importante, a partir dessa iniciativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que no final das contas culminou com um workshop internacional que aconteceu agora, há menos de um mês, aqui em São Paulo, um workshop internacional que contou ali com a presença de especialistas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Bélgica, da China, enfim. Esse workshop teve como uma proposta de criar, então, depois de toda essa consulta pública, depois de escutar todas as entidades, até a população também, para se criar, então, uma diretriz nacional que vai determinar e apontar ali os direcionamentos sobre esse tema tão relevante e que é uma crescente aí em todo o nosso país e no mundo como um todo, né? Então, para falar e para trazer aqui para vocês em primeira mão, né, para quem não esteve nesse workshop, foi um workshop com mais de 1.500 pessoas envolvidas de todas as áreas do mercado condominial, no mercado de construção também, da parte do Corpo de Bombeiros. A gente vai contar aqui com o Coronel Max Alexandre Schroeder, que é presidente do Comitê Nacional de Estudos sobre Eletromobilidade e Acumuladores de Energia da Ligabom. A Ligabom é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais do Corpo de Bombeiros do Brasil, tá? E ele também é comandante da Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. Então vou adicionar ele aqui também para bater um papo com a gente. Vou convidar também aqui o Clemente Gauer, que é diretor da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Ele é coordenador do grupo de trabalho sobre segurança e integrante também do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE. Trabalha há mais de 29 anos no setor de tecnologia de ponta, incluindo aí passagem pela Apple, e especializou-se no campo de mobilidade elétrica, na qual atua aí há mais de 8 anos. Tá? O Clemente também é diretor da Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. E para fechar o nosso trio de convidados aqui, eu vou chamar também o Milton Bigutti Júnior, que é engenheiro civil e integrante da VP Tecnologia e Sustentabilidade do Secov SP. Ele é diretor técnico de energia sustentável da construtora e incorporadora M. Bigutti e também é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradores da Grande ABC, e diretor-geral regional, na verdade, do Secov SP para o ABC e, para fechar aqui, membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom SP, além de ser também integrante da Vice-Presidência de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov
São Paulo. Então a gente tem aqui 3 especialistas, cada um na sua área, para contar quais os direcionamentos, antecipar para vocês esses apontamentos do que vai ser essa diretriz nacional que vai envolver aí essa questão dos carregadores de carros elétricos dentro dos condomínios e que essa diretriz está aí para ser publicada provavelmente nas próximas semanas, depois de aí de quase um ano de espera, tá bom? Deixa eu adicionar aqui primeiro o Coronel Max. Vamos lá aqui. Só um minutinho. Tá aqui primeiro o Clemente. Coronel, tô vendo que já entrou aqui. Boa, Coronel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Vou adicionar aqui também o Milton Bigutti. Só um minutinho, Coronel. Pois não. Bom, o Milton Bigutti está entrando. Eu não achei aqui o Clemente. Vou buscar o Clemente novamente. Clemente, se você estiver aqui assistindo a gente, você pode também se adicionar na live para me ajudar aqui, tá? Vou buscar de novo aqui. Agora sim, apareceu o Clemente para mim. Devem estar entrando aqui. Boa. Coronel, um prazer poder contar aqui com a sua presença. Obrigado aí pelo seu tempo. A gente sabe o quanto é corrido aí o seu dia a dia. E parabéns pelo trabalho também que você vem exercendo aí à frente de uma corporação tão importante e a maior da América Latina, pelo que eu ouvi falar, né? Ou seja, do Corpo de Bombeiros. Então, prazer aqui. E acho que vai ser super importante para você contar um pouco como foi esse workshop e o que vai ser, né, essa diretriz nacional. Tá no mudo, Coronel. Agora sim. Agora sim. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui pela Sindiconet. É um prazer estar participando dessa live com vocês aqui e poder esclarecer algumas dúvidas que eventualmente as pessoas tenham a respeito desse processo de regularização, né, e de medidas de proteção que estão sendo propostas, né, futuramente com relação aos veículos modernos, às garagens, né, e aos carregadores de veículos elétricos. Boa, Coronel. Eu estou finalizando aqui de chamar de novo o Milton. O Clemente entrou. Aqui, já o Clemente já entrou. Tudo bem, Clemente? Bom dia, Júlio. Bom dia, Coronel. Tudo bem? Um prazer poder contar aqui com a sua presença também, Clemente. Eu já fiz uma apresentação de vocês aqui para a nossa audiência, tá? E o Milton Bigutti deve estar entrando. Antes da gente iniciar aqui o nosso papo, eu só queria agradecer o nosso patrocínio, que mais uma vez é o Grupo Souza Lima. É uma empresa de terceirização com um foco forte aí na área de condomínios. Eles contam aí com mais de 30 mil colaboradores em 22, com 22 filiais aí por todo o Brasil, ou seja, eles conseguem atender aí quase todos os condomínios nas principais regiões metropolitanas do Brasil e atuam na área de segurança, portaria e limpeza, sempre aí com qualidade. E um ponto interessante que o Grupo Souza Lima está lá no nosso marketplace, que é o Cotei Bem, onde é uma das empresas mais avaliadas e com melhor reputação de todas as mais de 2.000 empresas que participam lá do nosso marketplace. Então, agradecendo aí mais uma vez ao Grupo Souza Lima, que acredita e aposta aqui no Síndico Net. Bom, o Milton acho que deve estar para entrar. Milton, se você estiver escutando a gente, tem um sinalzinho de mais aqui embaixo, com 2 bonequinhos. Ali você pode se adicionar nessa live para participar. Eu vou te adicionar mais uma vez, aí me avisa qualquer coisa se você não estiver conseguindo. Só um minutinho. Vamos ver. Bom, mais uma vez aqui.
Bom, Coronel, na verdade, Clemente, eu acho que é legal para a gente dar uma contextualizada aqui. A gente seria legal trazer alguns números sobre esse mercado todo, né? Sobre toda essa demanda aí de veículos elétricos que vem crescendo no mundo inteiro, né? Então, para vocês que estão escutando a gente, só para vocês terem uma ideia, em 2024 foram mais de 177 mil emplacamentos, tá? Ou seja, veículos novos entrando aqui no nosso mercado, tá? E a gente já conta aí com 469 mil veículos elétricos no Brasil, tá? Junto com essa demanda crescente, enfim, com esse mercado, lógico, e de uma forma natural, surgem essas preocupações que vocês têm visto muitas vezes na mídia também, né? Acerca aí de riscos de incêndio em carros elétricos, risco de incêndio quando você está fazendo a recarga desses carros elétricos. E eu acho que nada melhor do que o Clemente trazer um pouco para a gente aqui das estatísticas relacionadas a essa questão e também contar um pouco para a gente quais são as diferenças de um carro elétrico para um carro a combustão, falando aí nessa questão de incêndio. Você consegue dar uma passada para a gente, Vamos Clemente? lá, Júlio. Eu acho que sim. É muito relevante o momento que a gente vem passando. Muitas famílias brasileiras vêm escolhendo os veículos elétricos por uma questão, primeiro, de prazer na condução, muito mais confortável esse veículo. E também a gente tem muitos profissionais no Brasil escolhendo os veículos elétricos para redução das despesas familiares com combustíveis, né? Então a gente vai observar muitos motoristas de aplicativo escolhendo os veículos elétricos e chegando ao fim do mês com mais de R$ 3.000 a mais no orçamento da família. Então, o veículo elétrico no Brasil vem sido escolhido justamente por esses critérios, tanto da experiência de condução quanto da economia. Ah, É evidente que quando a gente recebe qualquer tipo de nova tecnologia, se cria todo um amplo debate sobre a sua segurança. Foi assim quando a humanidade migrou para os combustíveis, antes de utilizava lenha, óleo de baleia, foi para os combustíveis. Quando a gente foi da iluminação das velas para a eletricidade, onde todo mundo falava que ia se eletrificar e ser eletrocutado. Quando a gente foi para o veículo a combustão, que as pessoas falavam, olha, os cavalos não vão te safar de uma desatenção e de eventualmente jogar você dentro de um rio, né? Porque você não vai ter cavalos prestando atenção para você. E quando os celulares chegaram, em São Paulo tem uma lei que foi promulgada por um vereador, né, sem nenhum cuidado, como, por exemplo, a gente vê ocorrendo pelo lado do Corpo de Bombeiros hoje, mas tem uma lei de 2002 que proíbe o uso, até hoje, de celular em posto de combustível, né, sobre o argumento, sobre a prerrogativa que poderia saltar uma fagulha da antena do celular e explodir o posto, né? E hoje todo mundo paga, né, o seu abastecimento de gasolina, gás natural, álcool e diesel com celulares que pertencem ao posto, né, que são as maquininhas aí dos adquirentes, né? Então a gente percebe que toda a tecnologia ela chega carregada dessa forma. E o carro elétrico ele chama a sua atenção por ser um objeto muito disruptivo, né? Eu costumo dizer que se a gente for olhar o noticiário sobre acidentes de trânsito em São Paulo, parece que em São Paulo só tem acidente com Porsches, né? Mas todos aqueles veículos pequenos que batem todos os dias as toneladas, né? Esses parece que são absolutamente imunes a qualquer tipo de acidente, né? Mas é óbvio, quando a gente fala de um veículo esportivo, uma visão um tanto rara ainda na cidade, né? Chama muita atenção. O veículo elétrico, a questão do incêndio com ele é tão, mas tão, tão rara, que quando acontece, ele vira notícia. E a sua notícia varre as redes sociais. A característica também do incêndio do veículo elétrico, ela é um tanto diferente do veículo a combustão. O veículo a combustão vai soltar labaredas bastante altas, muita fumaça, enquanto o veículo elétrico ele vai soltar espécies de jatos em direção ao chão, que ao leigo aquilo pode assustar muito, né? Mas, quando a gente fala de veículo elétrico, é importante dizer que o que é o risco, né? Quando a gente fala de risco, o que é risco, né? Risco, na verdade, um encontro da probabilidade com a severidade, né? Então, primeiro, qual a probabilidade de um veículo elétrico pegar fogo, né? Então, existem dados sobre isso. 25 casos em aproximadamente 100 mil veículos, tá? Se a gente fala de veículo a combustão, são 1.500 casos a cada 100 mil.
observando aqui o mesmo recorte de idade dos dois veículos, tá? Você pega veículos fabricados no mesmo ano, tá? Então, isso a gente está falando de probabilidade. Quando a gente fala de severidade, o veículo elétrico ele é sutilmente acima do veículo a combustão na severidade, não pela carga térmica dele e nem pela liberação de calor dele, mas sim porque ele pode produzir gases que são um pouco mais tóxicos que os veículos a combustão. Agora, observação importante aqui, os gases de um veículo a combustão também são letais. Então, não é porque tem um veículo a combustão que está pegando fogo que não vai se usar os equipamentos de proteção, né? Mesma coisa vale para o veículo elétrico. Mas, onde que a gente quer chegar com isso, né? Por exemplo, hoje o Brasil já tem mais de 400 mil veículos com baterias elétricas, nesse caso. A maioria baterias de lítio, né? E o que a gente observou até agora foram entre 3 a 4 episódios de incêndio com os veículos elétricos. Então, se a gente pegar basicamente o Brasil está entre um incêndio para 100 mil, e não 25 para 100 mil como nos Estados Unidos. E por que isso, né? A gente começou a eletromobilidade bastante mais tarde. Então, a gente está recebendo hoje veículos com uma tecnologia de bateria muito mais avançada, né? O que torna esse veículo muito mais seguro, né? Então, o que a gente observa também é que de todos esses estudos que foram feitos lá fora, o momento que o veículo elétrico pegou fogo, aí em mais ou menos 15% apenas de todas as 24 horas do dia, apenas 15% do momento que o veículo elétrico pegou fogo foi carregando, né? Todos os outros episódios foram quando ele estava estacionado ou em virtude de um impacto. Isso quer dizer que a prova cabal que a gente tem que não existe, né, nenhuma correlação entre incêndio e recarga. Tá? Agora, é importante observar que quando a gente fala de recarga de veículo elétrico, existe uma série de normas técnicas que devem ser seguidas para a instalação dos carregadores, né? Então, a gente tem duas ABNTs que são comuns, a 05410, a 17019, que são ABNTs que já existem, já estão em vigor e que devem ser seguidas para a instalação dos carregadores, tá? Então, de modo geral, o que a gente observa é o seguinte: se você quer uma garagem realmente segura, né, a gente não está falando se o melhor veículo para essa garagem é um veículo elétrico ou a combustão. Está falando, se você quer uma garagem segura, ela deve ter segurança para todos os veículos, né? Então, em prédios novos, a gente vai observar sprinklers, exaustão, sistemas de alerta, né, de incêndio, né? Ou seja, basicamente ele vai dizer se tem detecção de fumaça, né? Um sistema de detecção de fumaça e também rotas de evacuação. Isso deve servir para todos os veículos. Afinal, o veículo elétrico, o veículo a combustão, o veículo a GNV, o veículo a diesel, eles podem estar em qualquer vaga de garagem, né? Então, é isso que a gente enxerga lá fora. Todos os veículos, todas as garagens devem ter alguma segurança. Então, do ponto de vista da BVE, a gente enxerga na questão de segurança o veículo elétrico até como uma solução para o problema, baseado em cima de verdadeiras e completas estatísticas que a gente tem já acumulado há mais de uma década ao redor do mundo. Tá certo. Eu estou vendo aqui muita gente falando, Clemente, sobre essa questão, né, da dificuldade para apagar o incêndio, né? É um incêndio que é mais difícil de se apagar, né? E acho que até a gente vai falar um pouco sobre tecnologias e novos produtos ou equipamentos que estão sendo utilizados com eficiência para lidar com essa questão. Mas isso, de fato, existe também, né? Essa dificuldade Vamos lá. maior. É importante dizer o seguinte: a gente vê muitos vídeos, inclusive de alguns dados como especialistas da eletromobilidade, falando que veículo de carro elétrico incêndio de veículo elétrico não se apaga, né? Eu diria, se isso fosse verdade, os 53 veículos
recentes que a gente teve conhecimento no ano passado em todo o mundo, né, eles ainda estariam em chamas, né? Se você tem uma indústria, você deveria comprar um carro elétrico, tacar fogo nele, você teria energia infinita se não desse para apagar um incêndio. Então, a gente, e ainda mais para os bombeiros, se você falar para um bombeiro falar é impossível apagar o incêndio, é quase uma ofensa, porque essa é a missão deles, né? E que a gente pôde, inclusive, nesse evento que você esteve presente, né, Júlio, o Major Ronaldo, né, que faz parte do time do Coronel Max, ele observou, né, que os testes que foram feitos com veículos da Volkswagen ID4 com bateria de 82 kWh, ainda com baterias NMC, são um pouco mais críticas na questão do fogo, em Vinhedo, no Brasil, os testes, esses veículos usaram entre 2.800 litros d'água a 3.000 litros d'água para apagar o incêndio, né? Então, esses são números absolutamente típicos, se não até menores do que similares à combustão, né? Então, não é bem assim essa história, né? Eu sempre, quando me perguntam, o veículo não dá para apagar o incêndio. Tá, onde você vê essa informação? Quantas horas de fato esse incêndio que você está se informando sobre isso? A informação veio de onde, né? Então acho que isso é muito importante que seja dito, né? E a gente meio que normalizou o incêndio do veículo a combustão. Nesse momento, quando a gente está falando, deve ter no mínimo 4 veículos pegando fogo no Brasil, mas eles não chegaram a virar notícia, né? Recentemente a gente teve numa serra em Santa Catarina todo um caminhão carregado de combustível que fez um rio de fogo, né? Descendo a serra, né? Uhum. Eu fico pensando, imagina se fosse um único veículo elétrico naquela serra pegando fogo. Teria virado manchete até agora, né? Então, de novo, a notícia que a gente tem acesso, ela é muito carregada do fator novidade, né? Eu costumo dizer, vamos pegar o paralelo do posto de combustível, que ainda tem essa lei em vigor no estado de São Paulo, que proíbe, né? Eu acho que município de São Paulo, que proíbe o uso de celular, né? E a gente tá todo mundo usando o celular. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de calma, estudar os dados. E aqui eu acho que é importante fazer um pequeno adendo muito relevante para a nossa conversa. O Corpo de Bombeiros ele lançou uma consulta pública, né, em abril do ano passado, né? Então não foi uma norma técnica, ela não está em vigor. Na verdade, o bombeiro fez uma atitude, eu acho que muito interessante, que é consultar a sociedade. Olha, o que vocês acham de uma nova regulação sobre segurança de garagens, né? E a Sim. sociedade, então, teve 3 meses, né, para responder. E aí inicia, eu acho que um momento muito rico de parceria com todas as entidades aqui presentes, de troca de informação, né? Então, todos os bombeiros puderam constatar visualmente, testemunhar as credenciais de segurança dos veículos elétricos, como é dado o seu combate, como é dado o seu risco, a sua liberação de calor. E em cima disso, então, em breve será expedida uma norma técnica, considerando essa observação toda internacional que foi feita. Então, eu acho que assim, se tem uma única entidade que a gente tem que respeitar e que todos os dias sai de casa, colocando sua vida em risco, não sabendo se vai voltar para o conforto de sua família, né, vivo, Uhum. são os bombeiros. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consideração pelo convite que foi feito às entidades a participar de toda essa experiência e depois a gente entende que vai ser absolutamente normal, né, o que vai ser proposto como regulações, como normas técnicas para as garagens, né? E aqui a gente novamente reafirma, né? Não é uma questão sobre o veículo elétrico, são todos, né? Recentemente a gente viu no Rio de Janeiro um veículo a gás que virou do avesso no posto de gasolina por ter um cilindro de gás que estava vencido, né? E 66% dos cilindros de gás no estado do Rio de Janeiro estão vencidos, né? Então, de novo, não é sobre o carro elétrico, são sobre todos. E como as garagens têm que se adequar a essas novas tecnologias que hoje estão em todas as garagens também. Acho que muito bom, Clemente. Acho que daí a importância de tudo que está sendo feito e, como você falou bem, né, de uma forma envolvendo, né, todas as várias entidades de uma forma pacífica, inclusive, né, todos podendo contribuir, inclusive a população, né? Milton, que bom que você conseguiu entrar. Estava preocupado aqui, mas no final deu certo. Seja bem-vindo, tá? E eu queria passar a bola agora para o Coronel e um pouco para você também, Milton, só para a gente dar uma passada rápida, assim, como que, numa linha do tempo, como que as coisas aconteceram. A gente sabe que, se eu não me engano, foi em abril que o Corpo de Bombeiros, né, Coronel,
veio então com aquele parecer e aquilo levantou e trouxe à tona, né, entidades também querendo poder participar e foi então partiu-se para uma consulta pública. Consegue passar para a gente um pouco como as coisas ocorreram até chegar nesse nosso workshop de uma Sim. forma resumida, assim? Sim, na realidade, assim, a consulta pública, né, do parecer do Corpo de Bombeiros, ele já era uma conclusão de um trabalho inicial que foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, cerca de um ano antes, né, dessa publicação, dessa consulta, o bombeiro ele passou a ser questionado já, inclusive pelos próprios condomínios também, pelas administradoras, né, pela sociedade de uma maneira geral, a respeito do veículo elétrico, né? Então, assim, a gente teve uma explanação aí perfeita do Clemente, que mostra um cenário muito apropriado, né, no que concerne a questão das novas tecnologias, né? Toda vez que elas chegam, elas causam preocupação e surgem informações, algumas corretas e outras nem tanto. Então, muito embora a gente tenha que checar tudo isso, o bombeiro ele passou a ser concitado a se manifestar a respeito dessa questão do incêndio no veículo elétrico. Então, naquele momento, antes da emissão daquele parecer, tudo, o que nós tínhamos eram informações, né, que a gente obtinha diretamente na internet, ou através de algum estudo, através de alguma visita, né, mas ainda bastante inconclusivas. Então, nós montamos uma equipe com oficiais de áreas diferentes dentro do Corpo de Bombeiros, oficiais da área operacional, oficiais da área de operações, oficiais do Serviço de Segurança contra Incêndio, que cuida da regularização das edificações, que analisa os projetos, tal, da educação pública. Juntamos oficiais de diversas áreas e montamos um grupo para estudar essa questão. Porque nós estamos recebendo questionamentos, né, através dos canais de comunicação do Corpo de Bombeiros, desde o Fale Conosco, até mensagens que nós recebemos pelo WhatsApp, nos questionando como que nós faríamos para apagar esse incêndio, que não dava para apagar o incêndio, que haviam explosões, que havia um monte de vídeo a respeito de jet fire ou de explosões em veículos elétricos em garagens, acidentes nas garagens, navio afundando. Então, tudo isso eram questões que estavam sendo colocadas, mas de forma bastante superficial, sem que houvesse um maior estudo a respeito do tema. Lógico, o bombeiro ele tem que se adaptar a essa realidade para não ser surpreendido durante o atendimento de uma ocorrência e também para fazer uma das funções dele. Então, a nossa missão principal é a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio, né? Em primeiro lugar, vem a vida. Nós temos uma função constitucional e também infraconstitucional, através de outras leis, que é a lei orgânica da polícia, a lei orgânica das PMs e dos Corpos de Bombeiros Militares, onde a gente tem a atribuição de normatizar a parte de segurança contra incêndio para a sociedade. Então, nós, de certa forma, criamos essa normativa através de decretos, né, aqui em São Paulo especificamente, e das instruções técnicas, que descrevem como tem que ser adotadas essas medidas de segurança para as edificações. Isso vale para todas as edificações. Só que quando a gente surge aí com uma inovação, como foi o caso do veículo elétrico, nós precisamos fazer a reflexão se as medidas que existem elas são suficientes para isso, né? E qual que é o impacto que isso vai causar no nosso atendimento e o risco que isso vai gerar para a sociedade. Então, com a montagem desse comitê, a gente teve a oportunidade de mandar oficiais nossos e praças também para conhecer montadoras, conhecer o Porto de Santos, que recebia lá os veículos elétricos que estavam sendo importados, conhecer fabricantes de postos de recarga de veículos elétricos, né? Entender melhor essa tecnologia, ver a fabricação das baterias. Tudo isso aconteceu nesse período que antecedeu a consulta técnica. A consulta técnica ela foi um reflexo daquele estudo inicial, né? Uma das coisas que mais nos motivou a também estudar esse assunto foi justamente que o Corpo de Bombeiros ele analisa projetos técnicos das edificações, né? Aquelas que têm mais de 750 metros, elas têm sistemas fixos e elas têm que apresentar um projeto no Corpo de Bombeiros para ser aprovado. E naquele momento, ainda de uma maneira muito incipiente, né, a questão da recarga de veículos elétricos nas garagens, isso daí começou a figurar nesses projetos que eram apresentados no Corpo de Bombeiros. Então, algumas construtoras já anunciavam a entrega de vagas de garagem com carregamento de veículo elétrico, uma para cada morador, e isso sem ter uma regularização
mais específicas sobre o tema e gerando questionamento das pessoas. E também gerando questionamento interno dentro do bombeiro. Tipo, eu posso aprovar isso aqui? Um oficial que vai analisar um projeto, ele falou, olha, tá cheio de carregadores aqui na garagem. Uhum. A garagem que a gente aprova é uma garagem que ela é chamada garagem sem abastecimento. Isso aqui é um abastecimento? Então, a partir dali, nós tivemos muitos questionamentos internos e externos, principalmente externos. Então, aí, com esse parecer, foram propostas as medidas iniciais do que foi estudado naquele momento com relação às legislações aí fora, né? Mas ainda de uma forma que carecia de um aprofundamento. Então, como também não havia essa, digamos assim, uma definição, uma convicção maior na implementação dessa norma, de plano, né, houve uma determinação do Comando do Corpo de Bombeiros para que nós abríssemos a possibilidade de uma consulta pública. Isso foi feito, e aí, num período de 120 dias, salvo engano, inúmeras entidades e particulares e especialistas puderam se manifestar e mandar suas sugestões, né? E todas elas foram acolhidas, foram devidamente catalogadas, respondidas, estudadas, né? E, obviamente, aquelas entidades que estiveram mais próximas e que fizeram mais sugestões, que participaram mais desse processo, posteriormente continuaram ainda em reuniões conosco, no desenvolvimento ainda desse trabalho. Coronel, isso já na consulta pública, né? Já na fase de consulta pública e posteriormente também. Por quê? Porque da consulta pública chegamos à conclusão de que não havia uma regra mágica aí para ser implementada, havia bastante discordância com relação às medidas, né? E nós precisamos achar um ponto de equilíbrio entre a questão de segurança contra incêndio, que é a prioridade número 1 para o Corpo de Bombeiros, mas que ela tem que estar, ela tem que ter um fulcro na realidade, ela tem que estar embasada e estar alinhada com a realidade econômica, social do país e também da evolução natural da sociedade. Então, o Corpo de Bombeiros não pode ser um obstáculo a isso. O que ele pode é criar regras para tornar a sociedade mais segura. Algumas premissas, elas são importantes. Em primeiro lugar, vem a vida e a gente tem que trabalhar para preservar isso daí. Uhum. No entanto, algumas premissas, elas não podem deixar de ser observadas, né? O risco, ele é inerente à vida em sociedade. Exato. Então, tem uma música do Arnaldo Antunes que fala que se nasceu para correr perigo. Tudo bem, não vamos exagerar, né? Mas, assim, se nós avaliarmos, existem inúmeras condições de risco diárias. Quando você sai com um carro para a rua, você está sujeito a sofrer um acidente. Nós podemos mitigar isso daí com regras sobre trânsito, sobre cuidados com o veículo, mas não é impossível disso acontecer, porque em algum momento isso pode ocorrer. Na aviação ocorre a mesma coisa, né? Se a gente eliminar completamente, para eliminar totalmente a possibilidade de uma queda de avião, é só não decolar, né? Então aí não resolve o problema. Então, nós temos que... Coronel, um ponto que eu acho importante aqui é porque o Milton Bigutti, né, como engenheiro e como representante ali, né, do Secov, do SINDUSCOM, ele também acho que uma parte muito ativa nesse período de consulta pública e também pós-consulta pública também. Milton, conta um pouco para a gente também como que foi a participação das entidades que você representa e como foi o desenrolar disso aí. Brevemente. Sim, primeiro, aí depois entrar na diretriz nacional de fato, tá? Ok. Bom dia a todos, Coronel, Júlia, Clemente, bom dia. Rapidamente aqui, quando foi feita a consulta pública pelo Corpo de Bombeiros, né? A consulta não, soltou parecer para a consulta pública 15, 16 meses atrás. Daí o lado de cá, agora vamos falar assim, né? Que hoje não tem mais lado de cá nem lado de lá, hoje estamos todos juntos, já parabenizando o Corpo de Bombeiros aí pela acolhida e transparência com que ele tratou esse tema. Foi muito transparente, eu sempre falei isso para o Coronel Max e para o Major Ronaldo e para todos da corporação, porque quando aconteceu a consulta pública, foi um susto muito grande para o setor, né? Tanto da habitação como para o setor de veículos elétricos. E rapidamente nós nos reunimos, a BVE junto com o Sinduscom e Secov, e começamos a debater esses quesitos da consulta pública. E evoluiu muito bem com relação a isso, tá? Evoluiu muito bem, sempre com transparência. Fizemos uma audiência pública online, né? Onde fui eu, inclusive, o porta-voz do setor, no caso do setor da habitação. Falamos bastante, sempre muito transparente, sempre, até que chegamos numa minuta
que o Secov, Sinduscom e a BVE entregamos oficialmente para o Corpo de Bombeiros, tá? Após tudo isso que já foi falado aqui, né? Após todos os ensaios que o Clemente já falou, após todas as considerações e contribuições que o Corpo de Bombeiros teve, se eu não me engano, foram mais de 4.000 laudas, né, de contribuições, Major não, Coronel, desculpe, que o Corpo de Bombeiros recebeu, o Major Ronaldo sempre muito atencioso com relação a isso. E quando nós chegamos nesse princípio, é uma questão muito delicada. O Coronel Marx acabou de falar. É muito delicado, você está tratando com vidas, segurança. E, em primeiro lugar, independente de qualquer outra coisa, vem a vida. Não podemos, isso é óbvio, né? Então, é algo muito delicado. Chegou-se a algumas conclusões, que onde o problema não estaria no abastecimento no carregador do carro elétrico, e sim nas instalações desses carregadores, que tinham que ser de acordo com as normas técnicas, que muitas vezes os condomínios não estavam instalando com as normas técnicas, estavam instalando sem critério algum nos prédios, certo? Chegou-se também a alguma conclusão que o veículo elétrico não é mais perigoso com relação a um incêndio do que o veículo a combustão, muito pelo contrário, ele é até mais seguro com relação a incêndio, eu estou falando, né, do que o veículo a combustão, e aí passou-se a se tratar não mais do carregamento elétrico, mas as garagens como em si, como um todo. Isso é um ponto muito importante. Passou-se a chamar não mais de questão de carregamento elétrico, sim para veículos modernos. O que são os veículos modernos? São veículos de hoje que têm mais plásticos, mais materiais inflamáveis do que os veículos de antigamente. Então, já o foco não ficou mais somente no carregamento elétrico ou no carro elétrico, até para desmistificar um pouco que o carro, porque estava tendo, no começo, quando saiu essa consulta pública, virou, no setor da habitação, virou um problema muito sério. Um vizinho estava meio triste com o outro vizinho, ou bravo, para não falar outra palavra, com o outro vizinho, que ele tinha um carro elétrico. Fala, nossa, seu carro elétrico está aqui do lado do meu, vai pegar fogo. E o problema não estão nos carros elétricos. Veja bem, estamos falando de carros elétricos. Não estamos falando de veículos eletrificados, que tem a bicicleta elétrica, ou patinete, isso é outra história. Então, carros elétricos são extremamente seguros. Tá? Os carros elétricos fabricados pelas companhias famosas aí, chinesas ou americanas, enfim, são extremamente seguros. Então, essa consulta foi muito importante para começar um debate. Nós chegamos à conclusão também, o Clemente está aqui, o Coronel Mark Schrader também está aqui, nós verificamos que no mundo não há um consenso. No mundo não há um consenso. Então, na Europa é feito de uma maneira, dentro da própria Europa são maneiras diferentes, países diferentes, na Noruega é outra coisa, na China é outra coisa, no mundo não tem um consenso. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui, não é porque eu estou participando não, mas eu elogio muito, porque é um trabalho que vai servir de base, com certeza, para o Brasil, que nós vamos falar mais para frente, com certeza para a América e para o mundo, porque é um trabalho muito sério, com estudos e dados técnicos e ensaios em laboratórios. A céu aberto em laboratório. Nós construímos, não sei se já foi falado aqui, nós construímos um laboratório na Escola Superior de Bombeiros, é um dos 4 do mundo. Só tem 3 no mundo e mais esse do Brasil, agora é aqui em São Paulo, que o Sinduscom participou ativamente dessa construção. Isso é um fato, é um dado muito relevante e nós fizemos os testes de carros elétricos lá dentro e o laboratório está lá, para o Corpo de Bombeiros usar da melhor maneira possível. Esse laboratório simula um subsolo, com todos os seus equipamentos de sprinkler, chuveiro automático, exaustão, ou seja, isso é muito importante. Ou seja, o bombeiro foi perfeito quando ele botou isso em consulta pública. Ele não simplesmente impôs o ela abaixo, fala assim, ele foi perfeito, ele botou em consulta pública, e essa consulta pública trouxe muito conhecimento para o setor da habitação, trouxe muito conhecimento para o setor de carros elétricos, trouxe muito conhecimento para o Corpo de Bombeiros também. Ou seja, em âmbito estadual, foi tudo muito corretamente feito, tanto é que hoje, em âmbito nacional, é São Paulo que está coordenando isso aí, mas aí eu acho que é outro assunto que nós vamos falar. Boa, tá ótimo, Milton. Vamos entrar agora nessa questão do que foi o workshop realizado agora no início de junho, tá? Qual que era o propósito desse evento, Coronel? Depois, então, de todos esses estudos, essa questão do teste, esse laboratório praticamente também é super interessante, né? Isso foi levado em consideração também, imagino. Então, foi realizado um workshop internacional, já falei aqui, com presença da Austrália, Bélgica, China, Alemanha, Estados Unidos, ou seja, especialistas do mundo inteiro vieram aqui para o Brasil para debater e para lançar daí, então, uma diretriz nacional, né? Coronel, pode contar um pouco para a gente qual que é a proposta, então,
desse workshop. E qual, eu vi aqui que tem gente perguntando também, essa diretriz nacional, ela já vai ter qual que é o valor dela, né, jurídico? Ela vai ter poder de lei, o poder de norma? Como que vai funcionar? Você consegue dar uma explanada para a gente sobre Consigo, essa consigo. Então diretriz? vamos E falar depois conta primeiro um pouco sobre só, o workshop. tá? E A depois questão só do falar quando workshop, vai ser lançada também, tá? isso, também. Isso daí também é o que todos perguntam, né? É. Mas assim, ó, com relação ao workshop, né? Com relação ao workshop, o que a gente teve foi um trabalho aí intenso, né? Mesmo depois da consulta técnica do bombeiro, onde novamente a gente visitou laboratórios no mundo todo, né? Nós tivemos oficiais que visitaram a China, visitaram a Alemanha, participaram de testes em Chicago, acompanhando também queima de veículos, ou visitando fabricação tanto de veículos elétricos como de carregadores, visitando estações de carregamento, tudo isso para ver o que está sendo aplicado em diversos países em loco, né? Porque as informações que a gente tem pela internet, elas nem sempre correspondem exatamente ao que a gente vê quando vai diretamente a esses locais e conversa diretamente lá. Então, é que ver que realmente existem diferenças entre os tratamentos que são dados, mas não tem nada de tão extraordinário. O que a gente nota, sim, é que alguns países já tinham uma preocupação anterior com relação às garagens e que, de certo modo, já tinham alguns sistemas de proteção que nós ainda não temos nas garagens de estacionamento. Então, isso também causou uma reflexão, né, dentro do que já foi falado aqui, né, o que a gente tem uma percepção é de que não se trata apenas dos carregadores, mas de um modo geral, nós temos a questão dos veículos elétricos, você tem os veículos híbridos, você tem os elétricos, você tem no futuro veículos a hidrogênio e assim sucessivamente. Então, daí a preocupação de estudar de forma mais abrangente a questão das garagens, aí, como já foi dito, né, nessa live aqui pelos meus amigos aí que estão participando. Né? Com relação ao evento em si, nós já tínhamos realizado algumas reuniões, um comitê nacional. Então, após a elaboração desse trabalho pelo Estado de São Paulo, houve uma manifestação da Liga Bom, que é a Liga dos Comandos Gerais dos Bombeiros Militares do Brasil, no sentido de se estabelecer uma diretriz nacional que pudesse servir de base para outros estados. Alguns estados também tentaram regular esse processo por conta própria e sem um aprofundamento maior desse estudo, né? E isso culminou que essas normas foram suspensas, né? Foram imediatamente suspensas, né? Porque, embora muitas vezes a postura de restringir ela pareça interessante no primeiro momento, ela tem um impacto muito grande sobre a sociedade, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado, estudado, e tem que ser estudado de uma maneira bastante profunda e com fundamentos técnicos, né? Então, isso ocorreu com a criação desse comitê de estudos, do qual eu sou presidente, né? O Ronaldo, que trabalha comigo na DAT, ele também é da SPC, ele é o secretário, acompanhou bastante esse processo, junto com os demais estados da federação. É uma discussão que está sendo colocada, como ela é uma discussão em âmbito nacional, naturalmente ela se estende ainda, né? Porque existe uma diferença natural entre as unidades federativas. O que ocorre em São Paulo nem sempre vai acontecer em outros estados, sejam do Sul, do Norte ou do Nordeste. Eles têm peculiaridades que têm que ser observadas. E então esse trabalho, ele naquela semana do workshop, nós realizamos ali praticamente uma imersão na Escola Superior de Bombeiros, da qual sou comandante, onde 52 oficiais de outros estados ficaram durante 5 dias lá na Escola Superior de Bombeiros, discutindo a temática e participando dos testes que foram realizados nesse laboratório que foi montado com o apoio das entidades que estão estudando conosco aí essas possibilidades relacionadas a essa diretriz. Então, a Sinduscom, né, a BVE, dentre outras entidades, né, a rede de especialistas, alguns engenheiros, como a Débora Jona, nos ajudaram bastante aí a também conseguir recursos, né, fabricantes, como a Scope. Então, nós tivemos inúmeras instalações de equipamentos que foram colocados lá e que realmente tornaram esse laboratório algo diferenciado, para que a gente pudesse testar num ambiente o mais próximo da realidade o que ocorre num incêndio em garagem. Então, lá reproduz uma garagem, tem uma área de 200 metros mais ou menos de
para que a gente possa colocar vários veículos em posições diferentes. Temos instalado sistemas de sprinkler, sistemas de detecção, 3 tipos de detecção, então de fumaça, de calor, dentre outros. Temos tração mecânica, então a gente consegue fazer um ensaio adequado da queima de um veículo e da resposta desses equipamentos de segurança contra incêndio. E, posteriormente, da extinção realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, né? Nesses testes iniciais, né, nós tivemos testes de veículos a combustão, tivemos testes realizados também com o veículo elétrico. Nos veículos a combustão, a gente viu bastante efetividade nos equipamentos de proteção, em particular com relação aos chuveiros automáticos, que impediram a propagação do incêndio. Um único bico foi suficiente para conter um incêndio e não permitir que houvesse propagação. Então, havia uma preocupação muito grande lá atrás, por conta da consulta, com relação a afastamentos, né, de veículos, e a gente entende que isso não é viável, até porque as vagas já são delimitadas, já são vendidas, a pessoa já paga IPTU por elas, não tem como você pegar e falar que tem que distanciar um carro do outro. Mas você tendo sistemas adequados, talvez você consiga evitar essa propagação, como o que a gente viu nos testes. Então, foram realizados vários testes no local. O veículo elétrico que nós testamos, no incêndio nele, quando não impactou na bateria, muito similar ao do veículo a combustão. Nesse caso, especificamente, nós, pelo fato do veículo que foi colocado na queima, ele tem uma bateria mais moderna, que é a bateria LFP. Então, ela, mesmo sendo aquecida e posteriormente sofrendo um dano mecânico, ele acabou que a bateria em si não gerou o fogo, apenas muita fumaça, né, muito vapor, um vapor bastante tóxico, sim. Então, um incêndio, né, envolvendo o veículo elétrico, é importante que as pessoas se mantenham afastadas e tomem as medidas preliminares, né, de desligamento da parte elétrica, afastamento e chamar o bombeiro. Isso é o que tem que fazer, né? Aqui E tem, evacuar quem estiver por perto ali, se tiver um prédio, é o caso de evacuação, e de se manter distante desse vapor. Isso é uma medida importante que a gente corroborou ao fazer esses testes. Isso daí foi na mesma semana do seminário, do simpósio. Tá. Né? Pode falar, Nossa, Coronel, foi. também da manta como um Sim. equipamento, né? Acho que já que você está falando de testes, você pode falar. Posso falar também, vamos lá. Tá. Então, assim, só concluindo a pergunta anterior que você me fez, né, sobre a importância desse workshop. Então, o workshop ele fechou essa semana, após os testes. Nesse workshop, nós pudemos ter a presença de especialistas de diversos países, que não falaram nada diferente do que a gente viu e do que a gente estudou ao longo desse período. Então, foi bem interessante para ver que a gente realmente tem uma linha que está no azimuth correto. Né? E nós tivemos a oportunidade de falar sobre todo esse estudo que foi realizado, sobre os trabalhos que estão sendo feitos e aonde que a gente está chegando em termos de propostas. Né? Além disso, tivemos também como divulgar os dados desses testes de laboratórios que nós fizemos na Escola Superior de Bombeiros. Aí você me pergunta a respeito da manta, né? A manta em si, ela é mais uma ferramenta que pode ser utilizada como qualquer outro equipamento no combate a incêndio. Né? O que eu tenho como conclusão ao observar tanto o emprego dela como o que a gente vê na literatura aí, em outros países, é que ela efetivamente ela pode ajudar sim na não propagação do incêndio, no entanto que ela tem que ser usada com cuidado e tem que ser usada por bombeiro. Então, assim, eu não recomendo o brigadista de incêndio, não recomendo a população em geral querer apagar um incêndio usando uma manta, porque é muito arriscado. Né? A própria NFPA ela não recomenda a aplicação da manta de forma indiscriminada sobre um veículo em chamas, né? Porque, além de tudo, existem outros fenômenos. Né? Quando você abafa o fogo em um veículo e você fecha toda a fonte de oxigênio dele, ele naturalmente ele vai passar a ter uma queima lenta. E aí uma abertura feita de forma inadequada pode ocasionar, sim, a presença de um flash ali, o que seria o equivalente a um backdraft aí numa instalação, numa edificação qualquer, você pode ter algo parecido, de algo como uma labareda muito intensa, ou até uma explosão, quando você abre de forma inadvertida, depois de ter deixado ali o veículo coberto pela manta. Então, o que a gente viu foi na China, no bombeiro de Shenzhen, eles aplicarem a manta após a extinção do incêndio, prevenindo uma das características que é do fogo quando atinge a bateria do veículo elétrico, que é da reignição.
Então, quando você tem incêndio de veículo elétrico e ele atinge a bateria, existe a probabilidade de você ter uma reignição, né? Então, isso daí foi utilizado como uma forma preventiva para esse veículo, né, após a extinção do incêndio. Uma outra possibilidade que é também fornecida pelo próprio fabricante é de você usar essa manta para proteger veículos que estejam estacionados próximos à área do incêndio, evitando assim a propagação. Então, se você vai lá e cobre um carro que está do lado daquele outro que está pegando fogo, em princípio a chama vai protegê-lo, evitando que ele também pegue fogo e que nós tenhamos mais um veículo queimando. Então, essas são as possibilidades de uso da manta, mas tem que usar com parcimônia e não é um produto que pode ser aplicado por leigos, assim, porque o incêndio, quando ele diz respeito ao veículo elétrico, ele tem que ter alguns cuidados a mais. A questão do gás, ele é bastante venenoso, sim. Então, ele exige o uso de um equipamento de proteção respiratória, coisa que o brigadista comum de uma edificação não tem, coisa que a população em geral não tem, e o bombeiro tem que obrigatoriamente utilizar, né? Eu venho de uma geração de bombeiros, né, dos anos 2000, dos anos 90, né? Sou coronel, estou já com muitos anos de serviço, né? 32, né? Então, lá atrás, muitas vezes a gente primeiro olhava o incêndio para ver a dimensão, não era comum a gente inalar fumaça, né? E a gente colocava o EPR até num momento seguinte. Por quê? Porque não havia a mesma quantidade de equipamentos que nós dispomos hoje, né? Agora, hoje, esse tipo de postura é inadmissível. Pode combinar com a morte, inclusive, do bombeiro. Ele tem que entrar equipado com equipamento de proteção respiratória para fazer esse tipo de combate. E tudo isso nós estudamos, tanto a parte da segurança contra incêndio, como combater o fogo no veículo elétrico. Coronel, a gente tem indo, como a gente está na parte final aqui do nosso papo, Sim. e o senhor tem um horário também. Também tem. A gente está vendo aqui, tem alguns síndicos já perguntando, né? Porque de fato eles estão sendo pressionados por moradores, né? Aqui o Barbosa, João da Silva, né? Ele está falando sobre isso, né? E eles não têm um direcionamento sobre o que responder sobre esses questionamentos. Então, primeiro ponto, a gente já consegue ter uma ideia ou um prazo de quando essa diretriz nacional vai ser publicada? E depois eu gostaria que o Milton também contasse um pouco para a gente qual que seria a sequência disso, então, né? A norma foi publicada, a diretriz foi publicada, e aí os síndicos já podem agir em cima dessa diretriz, enfim, para a gente fazer uma parte final aqui. E aí depois o Clemente fala um pouco sobre sobre os patinetes também, para a gente fechar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, você me perguntou sobre a diretriz nacional, se ela tem valor de lei, né? Então, assim, a diretriz ela é uma diretriz, ela não é lei. Ela vai ser uma direção, né, de fato, né, que é dada para todas as entidades federativas. Então, na realidade, a parte de segurança contra incêndio, a legislação ela é estadual. Então, quem cria o regramento é o Estado. Então, eu não posso criar uma regra para o Estado do Amazonas, para o Estado do Acre e do Sergipe. Eu posso criar regras para São Paulo, né? Então, é isso que nós estamos estudando. A diretriz nacional é para dar uma linha geral do que está sendo estudado, de quais são os pontos de risco e quais são as medidas recomendadas para que sejam adotadas. Daí, cada estado vai adotar suas medidas com base nessa diretriz, né? Mas estudando as suas peculiaridades. Talvez uma linha um pouco mais rigorosa ou mais branda em cada estado, mas com uma diretriz geral, né, de um estudo que está envolvendo oficiais de diversos estados, né, e com uma proposta única. Então, isso vai existir. Mas, certamente, teremos diferenças na aplicação disso daí para cada estado. Exemplifico. São Paulo, a legislação, ela diz o seguinte, toda a parte de pedido, de acréscimo de medidas de segurança numa edificação, ela está dentro do decreto. O decreto de São Paulo, que hoje é o decreto 69118, de 2024, ele tem tabelas onde você tem as medidas de segurança contra incêndio. Para alterar uma medida, tem que ser um decreto. Então, é um ato do governador. Então, nós montamos uma proposta de alteração de decreto e vai para o governador, né? Alguns outros estados, essas medidas são autorizadas diretamente pelo comando do bombeiro. A legislação de lá já proporciona essa alteração de uma forma direta, através de um ato administrativo, de um ato do comandante. Então, cada estado vai, dentro das suas peculiaridades, fazer os seus ajustes. Isso vai fazer com que talvez as normas saiam em momentos distintos, a partir do momento que a gente publicar essa diretriz. Por que em momentos distintos? Porque aqui em São Paulo a gente depende do trâmite desse decreto e da aprovação do governador. Pode levar um pouco mais de tempo,
né? Uhum. O que eu posso definir, a preocupação maior é assim, tá, mas o que eu faço no meu condomínio? Algumas coisas estão bem pacíficas, né, na discussão toda. Uma é que, com relação especificamente à recarga de veículos elétricos, elas têm que seguir as normas aí que o nosso amigo Clemente falou no começo da nossa live. Elas têm que ter um responsável técnico pela instalação, uma empresa especializada que vai se responsabilizar pela instalação. Ele tem que fazer análise dessa carga de incêndio, das características da edificação e montar realmente o circuito da forma adequada, né, sem que haja comprometimento da parte de eletricidade da edificação, para que isso não se torne um risco a mais na edificação. E pode se tornar, dependendo como for feito. Né? Existem 4 formas de abastecimento lá, o tipo 1, tipo 2, tipo 3. O que a gente recomenda inicialmente, que é o que deve ser exigido futuramente, é que seja usado o tipo de recarga tipo 3, que ela dispõe de um equipamento específico que conversa com a bateria e acompanha qualquer alteração nesse processo. Então, esse carregamento, ao perceber uma condição na bateria de aumento de temperatura, qualquer outra irregularidade, ele desliga esse carregamento. Então, são equipamentos chamados de wall box, né? Eles têm essa peculiaridade de dar uma segurança a mais na recarga. Eles têm um sistema também de disjuntor, que no caso de uma sobrecarga na rede elétrica, ele desarma também. E você tem um desligamento à distância, que a qualquer irregularidade acontecendo, qualquer pessoa pode ir lá e desligar esse carregamento de uma forma segura e impedir que continue eletrificado aquele carregador e que o veículo continue no processo de recarga. Então, esse é o primeiro ponto. Isso daí tem um custo, naturalmente, não é a mesma coisa que puxar um circuitinho e colocar uma tomada. E torna, sim, o processo mais seguro. Né? O que a gente entende é que esses processos eles são mais seguros, é o que tem sido afirmado pelo Inmetro. O Inmetro já está certificando esses produtos, já está em vias de, ele participou também no processo de estudo, e é o que as próprias empresas, fabricantes, montadoras, etc., sugerem, que é o que coloca uma condição de maior segurança nesse processo de carregamento. Porque, sim, o carregador ele é um ponto com uma nova carga de incêndio num local onde não tinha. Então, se ele não for bem planejado, pode gerar um risco. Com relação à aprovação de auto de vistoria, isso daí não impacta em nada nesse momento, porque o bombeiro ele está olhando apenas a parte elétrica, mas em breve nós passaremos a fazer esse tipo de exigência, que as instalações de garagem elas tenham essa peculiaridade. Outras medidas devem ser propostas para edifícios mais novos e talvez alguma adaptação para as edificações existentes como um todo. E isso está sendo discutido com todos os estados, para a gente achar um ponto em comum dentro do que é viável, do que é factível, porque algumas adaptações elas são impraticáveis, né, quando você pensa no cenário das edificações que já estão construídas. Uma coisa é um prédio que acabou de ser feito, ou que acabou de ser projetado, e uma outra coisa é um prédio que existe desde 1930. São coisas diferentes, mas a gente tem que ter uma regra única. Então, tudo isso é o que tem levado essa discussão e é o que tem estendido um pouco essa finalização desse processo. Né? Você me perguntou sobre finalização. Nós imaginamos que no início do próximo semestre a gente já deve ter o fechamento desse trabalho do comitê. Como eu disse, a própria existência do comitê acabou fazendo com que houvesse mais discussão e que se estendesse mais o fechamento dessa norma. Mas, como eu disse, a recomendação imediata que eu dou é essa, que se atenda à parte de normativa, que se atenda à instalação de acordo com a 17019, com a 5410, que você tenha um responsável técnico por essa instalação, um engenheiro que assina a responsabilidade do que ele está instalando efetivamente. E nós entendemos que essas condições elas já reduzem significativamente o risco. Né? E também existe aí a questão da probabilidade, mas existe também a questão, né, do grau de risco envolvendo um incêndio dessa natureza. Então, esses comentários aí eu acho que clareiam mais ou menos a linha do que está sendo feito. Nós não temos uma data definida para a implementação dessa norma. Quando sair a diretriz nacional, nós aqui em São Paulo já temos o nosso regramento desenhado do que a gente vai fazer, mas ainda assim vai ter um trâmite interno até que isso se torne uma norma efetivamente no Estado. Tá? Mas tudo isso vai ser implantado com prudência, com tranquilidade, com prazo para ajustes e adaptações. Ninguém vai chegar aqui e falar amanhã você precisa instalar tal coisa. Vai ter um prazo bastante flexível para que a sociedade possa se ajustar e se adaptar a essa nova condição. Tá ótimo, Coronel. Eu sei que o senhor tem um horário aí. Muito obrigado. Foi muito importante a sua participação, com informações muito ricas.
E esse assunto a gente com certeza vai dar sequência. É bom a gente poder contar, o Síndico Net poder contar com você. E eu vou continuar aqui com o Milton e com o Clemente, só para a gente fazer um desfecho, então. Mas queria te Sim. agradecer mais uma vez aí pela sua participação e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo também, tá bom? Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar disseminando aí essas informações, conhecimento a respeito dos estudos que a gente está realizando, né? Agradeço aí a participação do Milton e do Clemente aí, que têm ajudado bastante em todo esse processo, né? A gente pretende caminhar para uma finalização o mais próximo possível, né? Para dar essa tranquilidade para a sociedade, mas prevendo sim, né? Medidas que sejam adequadas, que tornem os estacionamentos de uma maneira geral mais seguros, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. E estou à disposição aí para, eventualmente, em outras situações, a gente estar esclarecendo ainda mais a respeito do tema. Tá bom? Muito obrigado aí. Tá ótimo, Coronel. Obrigado. Obrigado, viu? E agradeço aí a todos e, né, peço desculpas, eu tenho um outro compromisso na sequência aí, né? E se houver pergunta, você pode me repassar posteriormente, que a gente atende aí e tira essas dúvidas de todos, tá? Muito obrigado a todos aí e até uma próxima. Até logo. Obrigado. Até Obrigado. mais. Milton e Clemente, acho que agora, dada aí essa super explicação do Coronel, tem um ponto, Clemente, que eu acho que vale comentar aqui também, que diz respeito ali à micromobilidade. Então, a gente está falando das bicicletas, dos patinetes, que muitas vezes estão na garagem também, né? Isso foi levado em consideração também em todo esse trabalho aí para essa diretriz nacional. Como que você enxerga isso também? Bom, vamos lá. Em primeiro, eu tenho que aqui saudar toda a participação que a gente teve a oportunidade de ter junto com o Corpo de Bombeiros, né? O Coronel Max sempre foi uma pessoa muito solícita, né? São casos muito raros no mundo onde uma corporação da envergadura dos bombeiros tem todo esse conhecimento técnico, como a gente observou aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente tem um dos únicos 5 grandes laboratórios que permitem a queima dos veículos e a observância de como ele se dá. Então, isso acho que trouxe muita informação para que decisões absolutamente científicas fossem tomadas. Então, é normal a gente esperar agora um resultado muito, eu diria, razoável do ponto de vista da palavra, né? Onde tem razão do que vai ser promulgado. Isso acaba tranquilizando a todos, né? Quem mora nesses edifícios, quem administra os edifícios e, finalmente, também a indústria. Então, quando a gente fala de veículos leves, né? Então a gente está falando de carros, né? Eles geralmente são fabricados por empresas de enorme envergadura, né? Então, a gente está falando de todas as indústrias que hoje, por exemplo, uma GM completou só no Brasil 100 anos, né? Depois a gente fala de indústrias como Toyota e uma série de outras, e a gente também fala as chinesas de uma envergadura assim também extremamente relevante, como BYD, GWM, tantas outras que estão chegando, né? Então, quando a gente fala de veículos leves, entende-se empresas com uma seriedade muito grande. Quando a gente vai para veículos de baixo valor, né, ou seja, micromobilidade, a gente nota talvez uma alteração nesse perfil, né? Então, a gente vai chegando no Brasil veículos levíssimos de todos os tipos de qualidades, né? Então, de todas as qualidades. A gente vai ter bicicletas que custam mais de 100 mil reais, a gente vai ter bicicletas que custam R$ 1.000, a gente vai ter patinetes e scooters de montadoras como uma Yamaha, e a gente vai ter patinetes e scooters de importadores que sequer têm uma marca, né? Então, quando a gente fala dos veículos de menor valor, muitos dos critérios, se não forem estabelecidos por montadoras de veículos como carros, não se aplica a esses veículos levíssimos. Então, não existe nenhum critério técnico, por exemplo, na montagem da bateria, nos sistemas de gestão da bateria e nos carregadores, ou sequer sobre a qualidade das células dentro dessas baterias. Então, por isso que a gente observa com os levíssimos algumas falhas que resultam em incidentes com incêndio, né? Vale lembrar que as baterias que estão nos levíssimos, elas são proporcionalmente menores. Logo, o risco não é tão grande, mas se esses veículos estiverem na proximidade de veículos da combustão, com tanques cheios de combustível, ou de materiais que são de fácil combustão, isso pode trazer um risco, especialmente se você trouxer uma bateria que você desconhece essa qualidade para dentro de casa.
Eu costumo dizer, somente nessa live, eu tô com praticamente 4 baterias no meu corpo. Eu tô no meu ouvido com baterias inseridas agora no meu canal auricular, Verdade. né? O estojo dessas baterias está na minha mão. Meu celular está à minha frente, às vezes você coloca ele debaixo do travesseiro. Então, essas são baterias que eu confio, né? Agora, nos veículos elétricos, a gente estatisticamente observa também baterias extremamente confiáveis nos carros. Nos veículos levíssimos, lamentavelmente, a gente ainda não tem uma regulação, mas ela vai chegar também no Brasil. Eu cito sempre o exemplo muito importante de Nova York, né? Nova York teve algumas dezenas de mortes por incêndio de baterias de lítio de bicicletas em apartamentos, tá? O que ocorreu em Nova York? Em 2017, o Bill de Blasio passou uma lei que proibia bicicletas elétricas na cidade de Nova York. Agora, imagine você trabalhando com entrega de alimentos numa cidade grande como Nova York, onde o modal é bicicleta, né? Então, muitas pessoas começaram a importar e fazer suas próprias baterias em casa, né? Então, essa Não. informalidade regulatória, né, fez com que todo o mercado, de um dia para o outro, se tornasse 100% informal, com baterias 100% gambiarra, né? Então isso fez que os Estados Unidos, no caso Nova York, tivesse um boom em casos de mortes com baterias dentro de apartamentos, tá? Bom, não preciso dizer que ano passado passou uma lei que faz com que essas baterias precisem ter um selo da UL, né? Que é basicamente quem define a qualidade elétrica desses equipamentos, carregador da bateria e da gestão dessa bateria, né? E a gente observa então o número de episódios de incêndios em apartamento despencando, né? Então, por isso que eu acho muito saudável essa consulta pública dos bombeiros, né? Onde vai haver uma demanda pela qualidade de instalação elétrica, como diga-se, toda tomada tem a ABNT 05410, então isso vai ser estendido ao carregador também, é óbvio que deve ser. A gente recomenda, sim, que tenha a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, para quem instala esses equipamentos, né? Então, por que que isso é bom, né? Vamos supor que você contrata alguém, instala seu carregador e amanhã dá um problema. Você tem um documento falando, olha, não, eu fiz com uma pessoa que se declarou responsável por essa instalação. Então, isso é muito importante, a gente encoraja essa questão. E a gente também tem que trazer aqui uma ponderação sobre o que é um carregador de carro elétrico. Basicamente, um carro elétrico num condomínio, numa residência, vai carregar com 6.500 watts de potência, né? É a mesma potência de chuveiro elétrico na posição de inverno, tá? É óbvio que você não vai tomar um banho de 5 horas, como eventualmente um carro ficará carregando 5 horas. Daí a necessidade de você ter, numa garagem, por exemplo, sistemas de detecção de fumaça, que são coisa barata, entendeu? Para se você tiver um problema na instalação elétrica. E também uma instalação elétrica bem feita não dá problema, né? Afinal, hoje a gente tem mais de 40 milhões desses carros carregando no mundo inteiro, né? E você vai ver um ou dois ou três casos de uma estação de recarga que realmente causou um dano universal, assim, à construção, né? Então a gente viu recentemente, por exemplo, até mesmo o CREA de Sergipe lançando algumas dúvidas sobre a integridade das estruturas dos condomínios frente a, a eventuais episódios com os veículos elétricos, né? E assim, segundo os próprios bombeiros, né, o Major Ronaldo, no evento aqui em São Paulo, o que eles nos mostraram é o seguinte: olha, a carga térmica de veículo elétrico que se observou é igual ou menor, né? Então, a gente até tem alguma curiosidade em entender da onde essas informações foram trazidas, né? Porque a própria NFPA tem documentos sobre ambientes fechados de garagens, onde foram testados veículos elétricos versus a combustão, e que a gente vai ver que o veículo elétrico tem uma carga térmica menor, né? Então, nesse momento, a gente observa ainda uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia que acaba polarizando, né, porque ela chega com veículos premium, né, então genuinamente acaba tendo, nossa, olha, lá vem aquele vizinho com carro novo, né, então já cria não vou chamar de inveja, mas sabe, aquele movimento, uma coisa meio humana de olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, tá mais verde do que a minha, entendeu? Isso ocorreu com o ar-condicionado split, né?
E a gente normaliza, por exemplo, o simples fato de poder ter gás dentro de casa, né? Então, assim, gente, hoje todos os apartamentos têm fornecimento de gás natural. Se que o negócio vaza e alguém assim, liga o interruptor e dá uma centelha ali, o negócio vai para o ar, entendeu? Agora, um carro na garagem, com todo esse gabarito regulatório que existe, todas as boas práticas que já existem, já estão em vigor há mais de uma década fora do Brasil, muitas vezes atribuem ele, de maneira errônea, qualquer risco que, comparando hoje, como foi feito e perfeitamente observado pelos bombeiros, não está ali o risco, né? Então, Sim, sim. eu acho que, de novo, eu falo o seguinte, olha, para quem é um síndico, alguma coisa, e eu disse isso para o meu síndico lá em 2018, né, quando eu instalei a estação de recarga, olha, a gente tem que olhar isso como uma coisa inexorável, porque amanhã, se você continuar desejando trocar de veículo, o seu veículo também vai aceitar recarga, né? Mesmo que ele for um híbrido, etc. E você vai preferir andar no modo elétrico, porque você vai pagar só um quinto do valor para o seu deslocamento, né? Então, mesma coisa do ar-condicionado split, né? Então, quando chegou as modificações de fachada, etc., né? Ah, então, acho que isso tem que ser levado com muita tranquilidade, né, cientificamente, não só se informando através de cortes de redes sociais, de pessoas que realmente não tiveram a oportunidade de estar envolvida, como os bombeiros estiveram aqui no estado de São Paulo, e também convidando todos os demais corpos de bombeiros de toda a federação, né? Então, a gente realmente entende que veículos leves, carros, absolutamente pacificado. Sim. Levíssimos, a gente ainda tem uma jornada, né? Então, Uhum. assim, se eu pudesse recomendar, poxa, acha um espaço lá embaixo para carregar as bicicletas, né? Ah, e muitas vezes me perguntam assim, mas e como que faz para cobrar a energia da bicicleta que o cara carregou? Primeiro, uma recarga de uma bicicleta é tipo 20 centavos, é nada, né? Se for isso, 20, 30 centavos. E se você quer cobrar a energia daquela pessoa que tem uma bicicleta e carregar na garagem, né? Então, assim, teoricamente a pessoa do 13 deveria pagar muito mais o condomínio do que quem mora no primeiro, porque ela usou muito mais elevador, né? E consumiu quilowatts a mais de É. energia, né? Dezenas de reais de energia a mais por mês, porque ela mora no 13, do que quem mora no 1, né? Então, Uhum. assim, é uma bobagem, né? É. E É. até quando você fala de carro elétrico, né? A gente já vê condomínios muito progressistas avançando nessa temática, mas assim, não. Põe na conta do condomínio a recarga do carro, porque amanhã todos vão ter, entendeu? E divide. Sim. Tudo bem, tem um cara que dirige muito, aí você coloca lá um medidor, ou cobra no cartão, reembolsa o condomínio, né? Tem várias É. modalidades. Mas assim, para micromobilidade, cobrar a recarga de uma bateria, aí eu Realmente. concordo que a gente deveria cobrar mais no 13, porque ele mora muito mais Entendi. alto e usa mais elevador, né? Entendi. Olha, eu estou vendo aqui muita gente perguntando se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada no perfil do Síndico Net. A gente vai fazer depois mais lives sobre justamente como o síndico lidar com essas situações. Aí a gente já fez uma live sobre isso, o Milton participou, inclusive, entra na questão das instalações, como fazer da forma correta, a questão das normas também, a gente vai falar sobre isso também. Sobre esse tema que a gente abordou aqui hoje, a gente tem uma matéria muito completa que aborda também tudo que foi falado no workshop e outros temas também em relação à consulta pública. E eu queria também agora passar para a gente fechar aqui com o Milton. Milton, você que está à frente aí, principalmente de condomínios novos, né? Mas eu sei que você também tem conhecimento aí para condomínios em geral, você tem que muitas vezes lidar com esse tipo de demanda, né? Quais as recomendações que você passaria, principalmente para os síndicos e administradores que estão assistindo a gente, daqui em diante, ou quer dizer, de quando essa norma, então, for de fato publicada ali, provavelmente no início aqui do segundo semestre, para a gente fechar aqui o nosso papo. Tá. Com relação a tudo que foi falado aqui, nós hoje já temos uma diretriz mais ou menos de como isso vai se desenhar. Essa diretriz não foi vamos dizer, publicada ainda, porque houve umas pequenas divergências com relação a outras federações, principalmente com edifícios existentes.
Com relação a edifícios novos, já está praticamente pacificado o que vai ocorrer. E, então, não podemos divulgar ainda porque não está publicado, depois pode criar uma expectativa. Mas com existência, teve uma dúvida. Então, a recomendação para edifícios existentes, que é o que a grande maioria, eu estou vendo aqui as perguntas também, está questionando. Primeira coisa, cuidado, já foi falado dezenas de vezes aqui, mas vamos repetir, cuidado com as instalações elétricas. Sigam as normas técnicas para instalações dos carregadores, tá? Uma outra coisa muito importante, cuidado com a carga elétrica. A carga elétrica que esse edifício suporta. Porque não adianta você autorizar a instalar, o síndico autorizar a instalar um carregador para o rapaz pro primeiro andar, e depois ele vai ter que autorizar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e o edifício às vezes não suporta isso. Tá? Então hoje existem empresas, tá, que fazem esse trabalho, esse estudo. Uma empresa que fornece carregadores elétricos. Contratem essas empresas. É mais barato e vai evitar grandes problemas. Contratem essas empresas, que essas empresas vão lá e falam assim, ó, fazem um estudo, normalmente é gratuito esse estudo, daí eles falam, olha, esse edifício aqui pode colocar 10 carregadores, 20 carregadores, 30 carregadores, existe um balanceamento de carga. Por quê? Porque a carga do prédio suporte essa demanda elétrica, tá? Hoje em dia, você tem 2 carros elétricos numa garagem, 3, daqui a pouco o Clemente acabou de falar, vão ser todos, vão ser 50, vão ser 60, vão ser todos. Então, você tem que fazer um estudo, porque hoje você está instalando um carregador elétrico, está funcionando, mas daqui a pouco 50 condomínios vão te pedir e você vai ser obrigado a autorizar. Porque se você autorizou para um, você vai autorizar para todos. E Milton, vai sair muito mais caro você ter que refazer tudo para adequar. E você vai ter que refazer se você não fizer esse estudo no começo. Então, não é que eu recomendo não instalar. Muito pelo contrário, eu recomendo instalar. Só que faça um estudo com relação à carga. Com relação ao incêndio, tá? A carga elétrica, eu estou falando. Com relação ao incêndio, existe uma discussão para prédios existentes. Quais tipos de equipamentos deverão ser colocados caso tenha o carregador elétrico ou caso não tenha nem carregador elétrico, teria que ser colocados obrigatoriamente. E essa discussão, esse debate que está no momento acontecendo a nível nacional. Em São Paulo já está mais ou menos pacificado, mas a nível nacional não está, e a diretriz vai ser nacional. Então, com relação a... Fala assim, mas se eu colocar um carregador elétrico aqui agora, eu vou ter outros custos lá na frente? Uma opinião minha, pelo que eu estou vendo, eu acredito que os custos, vão existir alguns custos a mais para prédios existentes, mas não serão custos significativos e não serão referentes a somente quem tem carregamento elétrico. Vão ser algo, como eu disse aqui, já se desmistificou isso, não é mais o carregamento elétrico, carro elétrico, é o carro moderno que a gente está chamando agora. Então, vai ter algum custo, sim, todos os prédios existentes. Nós estamos vendo aqui que esses custos vão ser altos ou baixos, mas provavelmente vai ser custos adequados, que vão ser, pode ser executados ao longo do tempo. Isso não, na minha opinião, agora é minha opinião pessoal, e pelo que eu estou acompanhando, não vai ter influência com carregador elétrico ou não. Ou seja, se me perguntassem há 3 meses atrás, 4 meses atrás, o que você sugeria? Eu falava, não instale carregador elétrico até sair essa diretriz. Hoje eu já penso um pouco diferente. Eu falo, olha, faça um estudo com uma empresa especializada, tá? E acredito que possa ser instalado sim, porém, correndo, sempre tem um risco. Eu não sei o que vai sair na norma, mas eu suponho que vai sair algo adequado, que vai dar para ser adaptado a todos os condomínios sem grandes problemas. Eu acho que o Clemente concorda com isso comigo, então eu recomendaria dessa maneira, mas é uma opinião pessoal, porque daqui a pouco sai aí a norma do Corpo de Bombeiros e fala, não, vai ter que pintar de ouro a garagem por causa do carregador elétrico. Ah, mas o Milton falou que podia. Não, eu estou dando uma opinião se eu fosse o síndico do meu prédio, entendeu? Mas, se possível, aguardar sair a norma que era para ter saído agora em julho, essas diretrizes. Deve sair nos próximos meses, acho que 1, 2, 3 meses. Já esperou um ano, 1, 2 meses, aí não vai mudar muito, mas a recomendação que fica é essa. E sigam as normas técnicas. Com relação à micromobilidade, só complementando o que o Clemente falou, ele falou rapidamente, mas é importante frisar, procurem deixar um local específico para carregamento, que não seja dentro do apartamento, às vezes um local aberto, alguma coisa assim, ou embaixo de uma laje, mas não num subsolo, para carregar a bicicleta, o patinete ali isolado, porque isso realmente não é tão seguro, não é que também vai pegar fogo, vai explodir, mas o carro elétrico é mais controlado, porque são grandes montadoras que fazem. A bicicleta, o Clemente falou muito bem, a gente não sabe qual é a origem. Então, mais ou menos fica essa minha
minhas palavras aí, recomendações com relação a isso. E Boa. aqui só ia dar um ponto, eu acho que é importante, como o Milton colocou, a gente viu muitas perguntas falando sobre necessidades de extintores de incêndio especial, né? As montadoras recomendam que o combate a veículos elétricos seja feito com água, todas elas, tá? Então você pode procurar manual do First Responder, né? Ou seja, do brigadista, todas as montadoras têm isso público online, também no manual do veículo, então elas recomendam água, tá? Então a gente não deve ver nenhuma diferença aí. Quando a gente fala das instalações elétricas, de novo, ABNT 05410, 17019. Então essas são as ABNTs que a gente tem ah, que dão um respaldo técnico para instalação. Quando a gente fala na capacidade de carga, e se eu não tiver a carga necessária? Não tem problema, a gente tem soluções que chamam de load balance, né? Ou seja, Isso. balanceamento inteligente de carga nos carregadores. Então vamos supor que você tem carga, sei lá, só para 10 carregadores, mas você tem 50 carros que gostariam de ter carregadores. Então você coloca 50 carregadores, se todos eles estiverem carregando ao mesmo tempo, que é raríssimo que a gente experimenta esse tipo de situação, ele vai dividir a potência de 10 em 50, tá? Então cedo primeiro termine, ele vai alocando a carga para os demais. Isso funciona super bem, pode parecer estranho, mas funciona muito bem. A gente já tem isso no mundo inteiro funcionando. É uma tecnologia consolidada já e bastante antiga. E no demais, eu costumo dizer, também é importante considerar a recarga nos condomínios por um fato muito interessante. Quem tem carro elétrico não tem mais a lembrança de ir a um posto de combustível, né? Basicamente, imagine você acordar todos os dias da sua vida com um tanque cheio, né? Isso é uma conveniência que só experimentando para saber o valor que ela tem, né? E não é por pouco que a gente observa nos Estados Unidos que se reconhece, na segunda Realtor, que imóveis que possuam estações de recarga nas suas garagens possam valer até 20% mais, tá? E é um investimento muito pequeno perto da valorização de todo o empreendimento, né? Então, é difícil, assim, eu sou extremamente suspeito para falar isso, mas eu faço esse convite a quem desejar ter um veículo elétrico, a conveniência que é, especialmente em tempos agora onde não tem nem mais fiscalização dos combustíveis, né? Que foi cancelado a semana, né? Então agora todo combustível está à mercê de ser batizado, né? Mas quem tem um veículo elétrico, por enquanto ninguém inventou uma maneira de batizar a eletricidade, mas vai ter a garantia de acordar todo dia de manhã com um carro imune à contaminação de combustível, né, e sempre 100% carregado para o que deve ir no dia. Então, Só, o caminho é esse que a gente está caminhando, né? viu? Só para falar aqui, eu participando dessa consulta pública junto com a BVE, me aproximei muito do Clemente, do pessoal lá da BVE. Eu acabei, o Clemente, aí uma notícia para você, eu acabei de trocar toda a minha frota da empresa aqui por carros elétricos, por causa de vocês, viu? Então eu quero ver se vai funcionar mesmo. Economia, Ele é né? bom, ele é bom de propaganda, viu? Mas tá bem embasado, viu, Milton? Não, é por isso que eu troquei, porque realmente eu participei das pesquisas e dos estudos junto com a BVE, e eles participaram junto conosco também, e foi por isso que eu falei, bom, vamos fazer essa relação sim. Então, pessoal ainda não tenho, o meu carro pessoal, mas da frota da empresa já é toda elétrica agora, troquei agora, faz umas 2 semanas. Boa. Não, Boa. não é mais uma tendência, é uma realidade, enfim, e a gente, muitos síndicos, às vezes, olham muito para o momento atual, mas olha lá na frente, sabe? Agora você tem ali 1, 2, 3, 5% dos carros elétricos na sua garagem. Lá na frente vão ser 50, 60, talvez mais do que isso, né? Então, vale aquele ponto que a gente tocou aqui de não olha só para o presente achando que vai ficar nesses 5%, porque não vai. Então, prepare o seu condomínio realmente para uma demanda maior no futuro e evite desperdícios com isso, né? Para a gente fechar aqui o nosso papo, foi ótimo, olha, rendeu, a gente já passou um pouquinho aqui do tempo. Tudo isso que a gente falou, eu esqueci até de mencionar. No Cotei Bem, que é o marketplace do SíndicoNet, a gente tem ali 2 categorias muito relevantes sobre tudo isso que a gente falou. Então, tem uma categoria de inspeções elétricas, onde vocês encontram empresas que possam fazer esse tipo de trabalho no condomínio de vocês, praticamente nas principais cidades aí de todo o Brasil. E temos também ali uma categoria de carregadores, de empresas que disponibilizam e instalam carregadores elétricos
com qualidade, com segurança também no condomínio de vocês. E o melhor, todas essas empresas avaliadas por centenas e milhares de outros síndicos em todo o Brasil. Então é importante também olhar a reputação dessas empresas antes de cotar com elas, tá? Fechando, agradecer mais uma vez ao Grupo Souza Lima por ter patrocinado aqui mais uma live do Síndico Net. Falando em reputação, o Grupo Souza Lima é uma das empresas mais avaliadas no nosso marketplace, então vale a pena vocês consultarem lá, uma empresa de terceirização. E, enfim, fechamos aqui o nosso papo. Nossa, rende muito. A gente tem uma matéria no ar no Síndico Net muito completa sobre tudo isso que a gente falou aqui, mas certamente a gente vai abordar mais esse assunto por outros pontos de vista e questões ali que são importantes para vocês, síndicos, também. Tá bom? Então, Clemente, super obrigado aí pelo seu tempo. Milton, mais uma vez participando aqui com a gente. Foi muito legal e muito rico aí ter a participação de vocês dois. E eu queria agradecer também a todos aí que assistiram a gente, né, numa terça-feira, 11 horas da manhã. E, enfim, a gente conseguindo aqui esclarecer muita coisa aí para toda a nossa audiência. Tá bom. Eu queria agradecer também rapidamente. Estou vendo um monte de perguntas aqui. Depois, se possível, passar, se a gente quiser que nós respondemos, sem problema nenhum, se a gente puder responder, né? Ou conseguir, porque às vezes algumas coisas a gente também não sabe ainda. E só deixar colocar aqui que o trabalho que foi feito, está sendo feito ao longo desses 15, 16 meses aí, junto ao Corpo de Bombeiros, junto à BVE, foi um trabalho duro, né? Muitas vezes cansativo, né, Clemente? Mas que a gente tá lutando, colocando sempre a vida em primeiro lugar, mas lutando para ter um consenso geral e que não pode essa nova tecnologia que está chegando e nem as habitações, né? As habitações também não podem ser cerceadas por causa de novas tecnologias, ou seja, tem que casar uma coisa com a outra, a vida, a nova tecnologia, as habitações. Então esse trabalho está sendo feito com muito entusiasmo e vai sair realmente uma diretriz aí que talvez não vai agradar a todos, mas que vai ser algo que vai ser bom para o setor, tanto de veículos como da habitação, como para o Corpo de Bombeiros. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Um grande abraço. Boa, Milton. E Clemente, suas últimas considerações aí. Queria agradecer realmente a oportunidade de trazer esse assunto aqui em pauta. É sempre uma grande honra para a BVE poder estar presente nesses eventos. Agradecer todos os síndicos que contribuem com esse assunto, encorajar os que ainda estão um pouco resistentes também a abraçar isso, porque vai ser uma coisa para todo mundo, que a gente já observa em muitas regiões no mundo. Então, mais uma vez só, aqui em nome da BVE, agradecer esse convite e também a todos os meus colegas aqui, Milton e companhia, o Tenente, Coronel e também você do Sindusnet por essa oportunidade aqui. Muito obrigado e uma boa tarde. Legal, Clemente. Obrigado vocês mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Até logo. Um Até abraço. mais, Tchau, tchau. tchau.